Boa noite a todos, boa noite a todas, são 19h31. Vamos ouvir o clamor dos pobres e o clamor da terra? Como é que vocês estão, pessoal? Tudo bem? Eu tô meio enrolado, tô meio sobrecarregado. Oi, Ana Helena, boa noite, paz e bem. Né? Muita coisa para fazer, né? Assim, até mais complicado, porque eu tô fora da minha sala, né? Eu tô como tá tendo obra na minha sala, eu tô em outra sala, né? Oi, boa noite, falando, Helena. Tudo bem, Ana? Ana é uma estagiária lá do NATES, né? Onde a gente divide nossas atividades, né? O NBB, que é o meu serviço, e o NATES trabalham juntos o tempo todo, praticamente, mas eu estou deslocado da minha sala, né? Hoje foi um dia bastante enrolado, muita coisa para fazer. Eu, inclusive, consegui esquecer os remédios, sair para comprar remédio. Hoje foi confuso. Eu nem tive tempo de ler o Evangelho no dia de hoje, né? E entrou mais alguém, quem está entrando? Oi, Marli, boa noite, paz e bem. Bozinho, minha esposa está na aula de cerâmica, né? Gracinha, boa noite, paz e bem. Então, como eu falei, hoje eu não tive tempo de ler o Evangelho, mas a gente vai fazer ao vivo, de supetão. Ô, Lena, boa noite, paz e bem. Porque normalmente eu leio o Evangelho, mas hoje eu não tive tempo disso. Então vai ser literalmente, não sei nem qual é o assunto. Deve ser Evangelho de João, porque nós estamos já na 5ª semana da Quaresma. Está acabando a Quaresma, domingo agora é domingo de Ramos, né? Então vamos dizer assim, costuma ser João, né? Oi, Ana Paula, boa noite, paz e bem. Né, daqui a pouquinho, daqui a menos de um minuto, a gente vai começar a leitura. Eu olhei aqui, já vi na tela, é de fato Evangelho de João. É inclusive a parte logo depois da passagem que a gente comentou no domingo, que é a mulher adúltera, né? Que é uma passagem muito significante, que eu fiz uma homilia que muita gente gostou, por sinal. Oi, Fátima, boa noite, paz e bem. Amanhã a gente está junto, né, Fátima? Você só precisa saber que horas eu tenho que chegar lá na comunidade Aparecida, que amanhã, pessoal, não tem live, porque eu vou fazer o 5º encontro da campanha da fraternidade lá na comunidade Nossa Senhora Aparecida, né? Que é a nossa capela que fica no prédio 336. Está na hora, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo disse Jesus aos fariseus: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Então os fariseus disseram: O teu testemunho não vale, porque está dando testemunho de ti mesmo. Jesus respondeu: Ainda que eu dê testemunho de mim mesmo, meu testemunho é válido. Porque sei de onde eu venho e para onde eu vou. Mas vós não sabeis de onde venho, nem para onde vou. Vós julgais segundo a carne. Eu não julgo ninguém. E se eu julgo, meu julgamento é verdadeiro, porque não estou só, mas comigo está o Pai que me enviou. Na vossa lei está escrito que o testemunho de 2 pessoas é verdadeiro. Ora, eu dou testemunho de mim mesmo, e também o
Pai que me enviou dá testemunho de mim. Perguntaram então: onde está teu pai? Jesus respondeu: vós não conheceis nem a mim, nem a meu pai? Vós me conheceis, se vós me conheceis, conheceis também o meu pai. Jesus disse essas coisas enquanto estava ensinando no templo, perto da sala do tesouro, e ninguém o prendeu, porque a hora dele ainda não havia chegado. Palavra da salvação. Enquanto eu estava lendo, a Diane entrou. Boa noite, Diane, paz e bem, meus pêsames. Sim, Fátima, eu vou vir amanhã lá na capela, tá? Estarei com vocês lá para fazer o 5º encontro da campanha da fraternidade. Ai, meu Deus do céu, a leitura de João é sempre uma leitura complexa, porque João, ele é o mais desenvolvido dos 4 evangelhos, né? O texto mais antigo é controverso, né? Por que é controverso? O conjunto de textos mais antigos é o de Marcos, mas há pedaços em Mateus que são mais antigos do que o texto de Marcos. Então, muitas pessoas acreditam que exista um proto-evangelho de Mateus. Depois, Marcos lê esse evangelho, escreve o dele. Mateus lê o evangelho de Marcos e termina de escrever o dele. E Lucas lê os 2 evangelhos, conversa com Deus, o mundo e tal, escreve o dele, e só depois vem o de João. Por que isso é importante? Porque há alguns conceitos em João que não estão bem desenvolvidos nos outros. E João também traz algumas visões que são mais importantes. Aqui a gente tem um momento já complicado, né? Só para a gente se localizar, Jesus tinha dormido no Horto das Oliveiras, desceu, foi no templo, que estava começando a ensinar no templo. Apareceram as pessoas trazendo a mulher presa em flagrante adultério, não trouxeram o homem por algum motivo. Não entendi isso até hoje. Ninguém comete adultério sozinho. Pela lei tinha que matar os 2, eles só trouxeram a mulher para matar a mulher, e Jesus faz toda aquela coisa maravilhosa da live de ontem. Terminou aquele episódio, Jesus vira para aqueles que estavam ali acusando e fala: eu sou a luz do mundo. E sabe, isso é tão profundo, mas tão profundo, que eu fico às vezes pensando como é que a gente pode dizer que segue Jesus e ignorar isso. Porque nota bem, Jesus fala assim: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. E às vezes eu fico vendo as pessoas tateando as coisas como se elas não soubessem. Vira e mexe eu vejo pessoas angustiadas com coisas absolutamente fúteis, né? Ah, não! Será que eu posso ir na missa de bermuda? Ah, será que essa sexta-feira eu tenho que fazer abstinência? Bernardo, até que horas eu posso chegar na missa? Eu fico pensando,
Jesus é a luz do mundo. Você não vive mais nas trevas. Sabe, se você fosse um fariseu do século I, lá dos anos 40, 50, que ainda não tivesse conhecido Jesus, esses argumentos, essas dúvidas seriam plenamente razoáveis. Mas hoje, 2025 anos depois que Jesus nasceu, 1992 anos após a sua ressurreição, você ainda não se iluminou pela luz de Cristo? Jesus ainda não iluminou a sua vida? Você ainda não notou que o que você é, o que você faz, é mais importante do que as regrinhas? Sabe, fica às vezes as pessoas ali entrando com as besteiras, né? Entendeu? A gente fala alguma coisa e vem um outro. Não, porque você está falando uma heresia. E você não está falando sobre uma verdade de fé. A pessoa que joga uma heresia como se estivesse querendo, na verdade, te assustar. Como aqueles fariseus que queriam apedrejar a mulher, não porque uma questão da fé, mas por uma questão política, por uma questão que eles queriam pegar Jesus numa armadilha. E quando Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem segue comigo não viverá nas trevas, em vez deles se deixarem iluminar por essa luz, eles questionam o testemunho de Jesus. Você não pode dar testemunho de si mesmo. E eu novamente fico olhando e fico pensando, eu não preciso dar testemunho de mim mesmo. Não. Eu me deixei iluminar por Jesus. Por isso eu não dou testemunho de mim mesmo. Eu sigo com Ele. Não cabe mais a mim dar testemunho de mim, cabe a mim dar testemunho de Jesus. Mas não de mim. Entendam. Entendam o que eu quero dizer. Quem me conhece, me conhece. Quem me conhece sabe o homem que eu sou. Quem me conhece sabe se eu faço bem ou faço mal. Quem me conhece sabe se eu sou sincero ou não sou. Quem me conhece sabe se eu perdoo ou não perdoo. Quem me conhece sabe se eu quero ter poder ou se eu quero ter poder ou ser serviço. Quem me conhece sabe que servir não é ser submisso, que eu não aceito a opressão, que eu me rebelo frente ao mal. Mas eu não preciso dar testemunho de mim, porque quem me conhece sabe quem eu sou. E como é que esses homens falam, você não pode dar testemunho de si próprio? Horas, isso só faz sentido se eles não conheciam Jesus. Mas, mesmo que eles não conhecessem Jesus, haveria uma quantidade imensa de pessoas para dar testemunho. Os que serviram água que se transformou em vinho nas bodas de Caná, a samaritana no poço, a hemorriça, Maria Madalena,
o filho da viúva, Jairo e sua filha. Ai, meu Deus do céu, podemos continuar? O endemoniado de Genazaré e todas as pessoas que viram essas coisas. Todas elas dão testemunho de Jesus. Não há mais necessidade de alguém testemunhar a divindade de Jesus. Aqui não há nenhuma busca pela verdade. Aqui, da parte desses homens presos a uma visão antiga da fé, só existe a maldade, a maledicência, o desejo de poder e a necessidade de destruir a novidade da vida, do amor, do perdão e da misericórdia, da inclusão radical, sem limite, sem barreiras, de um perdão e de uma misericórdia que é pleno, que não tem limite nenhum, e que a toda e qualquer pessoa alcança, independente de quem seja. É por isso que Jesus vira e fala: eu sou a luz do mundo. Me lembra aqui a profecia de Isaías, que será lida, se eu não me engano, daqui a 2 domingos ou 3. Uma grande luz brilhou na região das trevas da morte. Que luz é essa? É Jesus, que brilha na região das trevas da morte. E eu fico pensando hoje, quais são as trevas da morte que nós temos. Inicia-se hoje um grande movimento dos meus irmãos e das minhas irmãs indígenas, pedindo demarcação de terras. E eu me junto a eles. Não porque eu vá me beneficiar com essa demarcação, a terra é deles. Lá sempre viveram, elas têm suas raízes lá sempre viveram. Mas é o que é direito, é o que é justo, é o que é certo. Essa leitura é linda, diz a Fátima, maravilhosa, que a gente às vezes não vê a beleza espiritual e a realidade dessa leitura. E Bernardo, mas por que você está falando da demarcação das terras indígenas? Porque nós estamos na Quaresma, a campanha da fraternidade nos chamou para a visão da ecologia integral. E a ecologia integral, a gente tem que se lembrar que desde Papa Paulo VI, quando nenhuma voz falava em ecologia no mundo, quando ninguém falava em preservação, Paulo VI se levanta dizendo que o progresso desmedido está destruindo a criação humana e pondo em risco a vida. Desde aquela época. Olha, não é o Bernardo falando, não, porque se fosse o Bernardo, você podia dizer: Bernardo, seu testemunho não é válido. Podia. Mas são milhares e milhares de pessoas que falam isso, da necessidade de um novo cuidado. E nenhuma terra no Brasil é tão bem conservada e protegida que não além das terras indígenas. Então, dessa forma, eu retiro o que eu digo, porque eu me beneficiarei se nós demarcarmos essa terra e deixarmos com os indígenas. Já sei, já tem gente aqui reclamando, dizendo que meu testemunho não é válido. E provavelmente não é mesmo. Mas eu não preciso dar testemunho, basta ver a realidade que está à nossa frente. É nessas horas que nós precisamos nos deixar iluminar pela luz da verdade, iluminar pela luz do amor, iluminar pela luz que gera vida, pela luz que nos dá perdão e misericórdia, pela luz que nos faz tornar homens e mulheres melhores, mais humanos,
mais misericordiosos, mais acolhedores. Essa é a luz que é Jesus. Essa é a luz que nós precisamos nos deixar iluminar. Amém? Bom, essa foi a reflexão de hoje, 19h53. Hoje eu falei pouco. Também, né, pessoal, segunda-feira estou em um dia muito difícil, né? A gente está aí às vésperas do Domingo de Ramos. Tem sempre 1 milhão de coisas para a gente resolver. Que lindo, Diácono Bernardo! Obrigado por seus ensinamentos. Fátima, eu fico contente. Fico contente que você gosta. Aliás, a gente sabe que você gosta, né? Aliás, sábado, além dessa terça-feira, sábado eu vou estar lá na capela Nossa Senhora Aparecida, né? Diane está mandando amém e está mandando um coraçãozinho roxo. Que bom, alguém curtiu. Sabe, pessoal, estou orando por você, obrigado. Sabe, pessoal, a graça, a maravilha da vida da gente é a gente viver na comunidade. De vez em quando algumas pessoas questionam: Bernardo, mas você está estudando muito, você está refletindo muito sobre as coisas. Na verdade, não. Sim, eu leio, eu estudo, eu estou, por exemplo, tentando entender uma coisa atualmente. Algumas coisas que eu estou buscando o significado, né? E eu não tenho vergonha nenhuma de dizer isso, porque eu acho que é importante que as pessoas saibam. Mas também muito é da vida da gente. Cada vez mais a gente precisa entender que a palavra de Deus ela é viva, ela tem que nos perturbar, ela tem que mexer na vida da gente, né? Foi a mesma coisa que aconteceu comigo no dia 16 de setembro, quando eu fiz agora, 16 de setembro do ano passado, quando eu fiz o derrame. O pessoal: Bernardo, você vai ter que emagrecer. E as pessoas perturbadas: como é que o Bernardo vai emagrecer? E eu falei: pessoal, sempre pautei minha prática médica pelas evidências científicas. Se a evidência é essa, eu vou ter que emagrecer, e estou emagrecendo. Do mesmo jeito que eu sempre pautei a minha vida como pessoa na fé que eu tenho. E aí o que eu falo é que eu me deixo iluminar pelo Senhor. Não por um Senhor autoritário, poderoso, que está acima de mim, mas por um Senhor profundamente preocupado com o ser humano que vem ao nosso encontro. Entrou alguém aqui, Jonathan de Jesus Maria. Boa noite, Jonatas, eu não estou te reconhecendo. Paz e bem. Pena que você chegou quando já terminou a reflexão de hoje, mas daqui a pouco ela está no ar, tá, Jonatas? Como eu estava falando, pessoal, amanhã não tem live. Não é porque eu sou preguiçoso, não é porque eu sou chato, não, pessoal. É porque amanhã eu vou estar lá na capela de Nossa Senhora Aparecida, né, fazendo o 5º encontro da campanha da fraternidade. E aqui eu quero fazer um elogio, porque os outros 4 encontros a comunidade Nossa Senhora Aparecida fez. Olha que coisa rica, né? A comunidade se reúne, a comunidade faz o encontro, a comunidade reflete. Esse eu vou poder ir, né? Deixarei de fazer a live para estar com eles, né? Entendeu? Sua bênção, diácono. Sou aluno da escola, estou no 2º ano. Ai, já sei quem você é, já sei. Ah, menino, que bom te ver aqui, rapaz. Já sei quem você é. Já sei, já. Quando você falou que é aluno do 2º ano, ó, entrou aqui na cabeça. Bom te ver aqui, menino. Né? Esse aí vai ser diácono, hein? Tem que rezar por ele. Tem que rezar por ele, para ele ser um bom diácono, para ele estar firme junto na vida, né?
para ele deixar se iluminar por Jesus, né? Por aquele Jesus que serve, que lava os pés, que acolhe as pessoas, que abraça os leprosos, né? Que Deus te abençoe, Jonathan. Daqui a pouco você vai receber a bênção junto com todo mundo. Só gratidão, Diácono Bernardo, diz a Fátima. Eu que agradeço. Bom, pessoal, vou terminar agora deixando a minha bênção. Amanhã não tem live, mas quarta-feira, 19h30, tem live, tá? Bernardo, qual é o assunto da live de quarta-feira? Não sei. Só vou saber quando? Quarta-feira de manhã, quando eu ler o Evangelho, tá? Bom, vou me despedir deixando a minha bênção. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Maria Madalena, desça sobre vós e permaneça para sempre. A bênção do Deus Todo-Poderoso no amor, aquele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. No propedêutico tivemos uma aula com o Senhor. Exatamente, Jonas, eu me lembro. Aliás, é comum que o pessoal da escola peça que eu converse com os alunos no propedêutico e no quarto ano. Então, você ainda me encontrará para conversar mais vezes. Agora, sempre a gente está aqui na live, tá? E se algum dia, Jonatas, você quiser dividir uma live comigo, ou eu estou falando, se você quiser dar uma opinião, até dizer que concordo, discordo, não entendi isso, fala. Se for o caso, se você quiser, eu até divido a tela, eu e você fazemos a reflexão juntos, tá? Bom, pessoal, quarta-feira a gente se vê às 19h30. Até lá. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau, pessoal.